Vou agora para mais uma medida de tendência central, que é para a gente tentar fechar essa ideia aqui hoje. Vou falar um pouquinho a respeito, pessoal, da mediana. As primeiras questões foram de média, eu resolvi agora uma questão de moda, e agora eu vou falar um pouquinho de mediana. O que é que significa mediana? Olha a definição, ó. Mediana é o valor que ocupa a posição central de um conjunto de valores colocado em forma crescente ou decrescente. Traduzindo, o que é isso, Alexandre? Vamos lá. Suponha que você tenha diversos valores, tá? O que é que eu vou fazer? Se eu quisesse fazer o cálculo da média, diversos valores, como é que eu faço o cálculo da média? Soma todo mundo e divide pela quantidade de elementos. Aí eu tenho a média. Se eu quiser saber a moda, como é que eu calculo a moda da distribuição? É só ver aquele que apareceu mais vezes. Isso é a moda. Se eu quiser a mediana, aí cuidado. Mediana você faz assim. Você pega todos os valores que você tem, coloca esses valores em ordem. Que ordem? Ordem crescente ou decrescente, tanto faz. Depois que você colocar os valores em ordem, você vai ver qual é o valor que ocupa a posição central. Qual é o valor que está no meio da distribuição. Esse valor que estiver no meio da distribuição é o que a gente chama de mediana. Precisa ter cuidado com uma coisa. Você só pode calcular a mediana se os valores estiverem em ordem. Se estiver tudo misturado, você não calcula a mediana. Primeiro ajeita e depois procura o elemento que está no meio, certo? Então olha só a ideia, ó. Mediana é o elemento que divide o conjunto em duas partes iguais. Se ele está no meio, a quantidade de elementos que tem antes dele e a quantidade de elementos que tem depois dele é a mesma, já que ele está exatamente no meio da distribuição. Essa que é a ideia da mediana, o elemento que está na posição central. Vamos ver aqui alguns exemplos. Isso que eu anotei já está na apostila. Primeiro exemplo. Qual é o método para se fazer o cálculo da mediana? Como é que eu calculo a mediana? A gente vai dividir isso aqui em duas situações. Primeiro caso, a série, quer dizer, o conjunto de valores, tem um número ímpar de termos. Então eu peguei uma quantidade de elementos, contei e vi que a quantidade de elementos é ímpar. Se a quantidade de elementos for ímpar, o valor mediano é o termo central da série. O que é isso? Presta atenção nesse exemplo. Eu quero que você calcule a mediana dessa série que está aqui. Antes disso eu vou voltar e vou perguntar o seguinte. Qual é a moda dessa distribuição? Qual é o elemento que aparece mais vezes? O elemento que aparece mais vezes é o 0. Agora eu quero saber qual é a mediana. O que é que eu disse que é mediana? É o elemento que ocupa a posição central. Aí cuidado para não cair numa armadilha. Qual é o elemento que agora está bem no meio? Não é o 0? Só que a minha resposta não pode ser essa ainda. Por quê? Porque eu só posso calcular a mediana depois que eu colocar os valores em ordem, crescente ou decrescente. Aí eu calculo a mediana. Então vamos colocar esses valores em ordem. Quem é o menor valor? 0. Depois, outro 0. Depois, o 1, depois o 2, depois o 3. Então, o primeiro passo para calcular a mediana, coloca tudo em ordem, ó. Depois que eu colocar os elementos em ordem, fica primeiro 0, depois o outro 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3. Agora sim, eu vou procurar qual é o elemento que está no meio. Qual é o elemento que está no meio? O elemento que está no meio é 1. Então, esse valor 1 é que eu vou chamar de mediana da distribuição. É só isso. Organiza, vê o valor que está no meio. O valor que está no meio é a mediana. Fácil. Alexandre, e se a quantidade de termos for par? Porque o primeiro caso a quantidade era ímpar. E se a quantidade for par? É quase a mesma coisa. Como é que eu faço para calcular o valor mediano se a quantidade de elementos for par? Você primeiro vai colocar todos os elementos em ordem. Só que quando a quantidade for par, não vai sobrar um elemento no meio. Por exemplo, pensa aí que tu tem 10 elementos. 10 elementos. Se eu for dividir no meio, fica 5 para um lado e 5 para o outro. Sobra alguém? Não, no meio não sobra ninguém. E aí, se não sobrar ninguém? Quando não sobrar ninguém, e isso vai acontecer sempre que a quantidade for par, você vai tirar a média dos dois valores do meio. Então pega os dois valores do meio,
tira a média entre eles. Essa média, o resultado dela é que a gente chama de mediana. Vamos ver um exemplo. Ó, tu tem 1, 3, 0, 4, 0 e 2. Primeira coisa, esses valores estão organizados? Não. Então o que é que eu faço primeiro? Organizo os valores. Quem é o primeiro? 0, depois 0, depois 1, 2, 3 e depois. Então primeiro, devemos ordenar a série. Se eu ordenar a série, vai ficar desse jeito. O que é que eu faço agora? Vou contar a quantidade de elementos. Quantos elementos eu tenho? Quantos elementos eu tenho? Quantos? 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conta aí, ó. Tem 6 elementos. 6 elementos vai ficar 3 para um lado e vai ficar 3 para o outro. Se ficar 3 para um lado e ficar 3 para o outro, sobrou alguém no meio? Não, não sobrou ninguém no meio. E aí como é que eu vou fazer? Aí nesse caso, o que é que você faz? Você pega os 2 elementos do meio. Quem são os 2 do meio? Os 2 do meio são 1 e 2. Aí você pega esses 2 e tira a média entre eles. O que é tirar a média? Somar e dividir. Então vai ficar assim, ó. Vou pegar os 2 elementos que estão no meio e vou tirar a média entre eles. 1 mais 2 dá 3. 3 dividido por 2 dá 1,5. Então 1,5, 1,5 é o resultado da mediana da distribuição. É isso que é a mediana. Tudo bem? Sim ou não? São 2 casos, né? Quantidade ímpar, sobra alguém. Quantidade par, não sobra ninguém. Beleza? Essa? Vamos mais. Olha aí. Pessoal, essa questão aqui, tem uma questão na prova do Enem, que está na tarefa de casa, que é idêntica a essa aí. Isso aqui é uma questão idêntica, como eu falei, que já caiu na prova. É fácil isso. Olha o que é que nós temos aí, ó. Acompanha comigo. O gráfico abaixo mostra o tempo de votação de cada um dos 12 primeiros eleitores a votarem no segundo turno das eleições para prefeito do município de Fortaleza, em uma determinada sessão eleitoral. Aí você tem o tempo que cada um gastou para votar. A pergunta é, para fazer uma estimativa de quanto tempo um eleitor gasta na votação, o mesário decide utilizar a mediana dos dados para fazer seus cálculos. Aí a pergunta é, a mediana dos dados apresentados, qual é? Eu não pedi a média, que média é somar e dividir. Eu não pedi a moda, que é aquele que aparece mais, eu pedi a mediana. Primeira coisa, eu vou coletar os dados. Como é que eu vou fazer a coleta de dados? Vai marcando aí comigo, ó. Pessoal, se a gente pegar essa tabelazinha que está aí, esse primeiro círculozinho aí, ó, quanto tempo esse eleitor levou para votar? 12 segundos, né? Não é o tempo em segundos aí? Então, essa primeira bolinha equivale ao 12. É só olhar de lado o valor, ó, 12. Então, eu marquei o 12. A segunda bolinha, está lá em cima. A segunda bolinha, olha aí no TD de vocês. Corresponde a que número a segunda bolinha? 32. A terceira bolinha, quanto é? 14. Vou marcando os valores. A outra bolinha, quanto deu? 14 de novo. Tá claro isso ou não? Beleza? A outra bolinha, quanto foi que deu? 16. Tem que sair anotando os valores. A outra bolinha, quanto? 18. A outra bolinha? 20. A próxima? 14. A outra? 12. A outra bolinha? 26. A próxima? 30. E a última bolinha? 18, né? A última bolinha? Pronto. Até aí. Joia? Eu só fiz pegar os valores que estavam na tabela e escrevi os valores. É importante que você faça isso também na questão, tá? Anote os valores nessa ordem que está aí, que foi a ordem como eu fiz a coleta. Pronto. Agora, olha o que é que a questão pediu. Está aí os valores, são os mesmos que estavam no slide anterior. São esses valores que o enunciado da questão pediu para a gente fazer. Para calcular o quê? Foi para calcular a média? Foi a média, gente? Não. Foi a moda? Não. Foi a mediana.
Para calcular a mediana, eu posso calcular do jeito que está aqui? Pode? Não, eu tenho que fazer primeiro o quê? Primeiro você tem que pegar os valores e organizar. Tem que colocar em ordem crescente ou em ordem decrescente, tanto faz. Vamos colocar em ordem. Pessoal, desses valores, qual é o menor que tem? O menor valor que tem é 12, risco 12, botei lá. Depois do 12, qual é o outro valor menor que tem? Quanto? 12 de novo, então marca lá o 12 de novo. Qual é o próximo valor? 14, marca o 14, marca lá, ó. Estou colocando em ordem agora. Depois do 14, tem outro 14, pronto. Depois, tem outro 14 novo, vou marcando. Quem mais? 16, risque a nota. Depois, 18, quem mais? 18 de novo, 20, 26, 30 e quem mais? 32. Pronto. Peguei todos os valores que eu havia anotado e reorganizei colocando em ordem crescente, do menor para o maior. Agora que está em ordem, dá para a gente fazer o cálculo da mediana? Dá ou não dá? Dá. Como é que é feito o cálculo da mediana? Primeiro eu tenho que saber quantos valores eu tenho. Quantos valores eu tenho indicados? São os mesmos valores que está aqui, ó. Quantos valores eu tenho? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tem 12 valores. Para calcular a mediana, eu não vou ter que dividir ao meio? Se são 12, fica 6 para um lado e 6 para o outro. 6 para um lado e 6 para o outro. Sobrou alguém no meio? Não. Quando não sobra ninguém no meio, como é que você faz? Você tira a média dos dois centrais. Quem são os dois centrais? Os dois centrais são o 16 e o 18. Então você vai pegar aqui, ó, os dois centrais, o 16 e o 18. Marca o 16 e o 18. E para fazer o cálculo da mediana, faz o quê? Soma e divide por quanto? Por 2. Então se eu somar todo mundo e dividir por 2, vai dar quanto? 17. Então esse é o resultado da questão, 17. Beleza? 17, qual é o item? Item C. Tranquilo essa? Tudo bem? Anotem aí.